Hoje nós estamos aqui com o Cassiano, ele mora na Austrália e ele estava em Sydney durante o atentado de domingo, na primeira vela, no primeiro acendimento da vela de Hanukkah, e ele vai contar pra gente como ele está e como as coisas estão acontecendo e os humores lá na Austrália a respeito desse assunto. Então, Cassiano, eu quero primeiro te agradecer, né, por você estar aqui com a gente. É um momento complicado, né? Você está na Austrália, enfim, então tá tarde aí, você deve estar cansado. Eu queria te agradecer mesmo, tá? E para quem está assistindo aí, essa é uma edição especial do Highcast. Eu estou com o Cassiano, que está em Sydney, na Austrália, e esteve presente, né, no atentado, para explicar para todo mundo, porque hoje não é dia de Highcast, mas estamos tendo uma edição extra. Então, queria te agradecer novamente. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de poder, eu acho, né, mostrar um pouco para os brasileiros, através do ponto de vista de um brasileiro, né, o que aconteceu e o que está acontecendo aqui em Sydney, né? Não só em Sydney, mas em toda a Austrália, né? O país inteiro está mobilizado. Me conta quem é o Cassiano, para começar. Então, essa pergunta é difícil. Eu acho que eu sou um curioso, antes de mais nada, um ser humano curioso. Gosto de viajar ao mundo, descobrir sobre novas culturas, culinária, religiões, né? Sempre aberto a novas experiências. Já fiz um pouco de tudo nessa vida, já servi o Exército Brasileiro, já fui militar, já trabalhei com eventos, já morei no México antes de vir morar na Austrália, já estudei um pouco de tudo também, TI, comércio internacional, mas eu acho que aqui na Austrália foi onde realmente eu me encontrei. Hoje eu trabalho com cuidados, então eu trabalho com cuidados de pessoas com deficiência, jovens, crianças com deficiência, a maioria com autismo e Uau. doenças raras, e com idosos também, cuidado de idosos. E acho que finalmente me encontrei, depois de quase 30 anos aí. Ah, mas a vida é feita de ondas, né? Então, para a gente se encontrar aos 18 anos é muito raro. Sim, sim, eu tenho E me, aquela recém fez 18, eu falo para minha tia, deixa ela viver o mundo antes de entrar numa faculdade, né? é o que eu falo também, eu falo para todo mundo isso, porque a vida, a cabeça muda muito, né? Com 18 anos você não tem cabeça de criança, você não tem os seus interesses formados. Você acha que tem, mas você não tem. Exatamente. E você está há mais de 2 anos aí, né? Que você me contou. E E conta um pouquinho do porquê que você resolveu sair do Brasil, né? Foi uma questão até que a gente conversou, que eu te sim, falei que eu achei que você era carioca pela razão que você saiu daqui, né? sim. Eu cheguei na Austrália em junho de 2023, né? Já fazem 2 anos e meio agora, vai fazer. Depois que eu voltei do México, eu sempre esse desejo de ir morar fora continuou dentro de mim. Pensei muito em voltar a morar no México, mas infelizmente toda a América Latina sofre muito com a questão da violência, né? Que é algo que me pega muito. E aí eu não queria sair de um Brasil para ir para um Brasil 2.0, né? Então comecei a juntar dinheiro e me replanejar para ir morar em outro país. E aí quando veio a pandemia, e aí fiquei desempregado, o dinheiro que eu tinha guardado, né, acabou indo, né, com contas e tal. E logo que as fronteiras no mundo inteiro reabriram,
uma empresa de intercâmbio me chamou para trabalhar com eles, que a sede é aqui na Austrália. E aí, depois de 6 meses na empresa, eles me convidaram para tomar uma posição de gerência, porque os negócios estavam voltando a crescer rápido no Brasil, né, com as fronteiras no mundo inteiro reabrindo. E aí eu falei para eles, olha, na verdade eu agradeço o convite, mas eu, sendo sincero, né, porque eu acho que naquele momento eu tinha que ser sincero com eles, eu falei, ó, eu quero ir morar fora. Eles perguntaram se a Austrália era uma opção, e sempre foi uma opção dentro da minha lista. Eu acabei aceitando o convite e vim para cá, né, já com trabalho. Infelizmente, a empresa não conseguiu me dar o sponsor, né, que é o papel para eu ficar no país. Então, eu tive que fazer um novo replanejamento de carreira. E aí foi quando eu decidi ir para a área da saúde, que é algo que eu sempre me identifiquei. E estou muito feliz aqui. E, né, respondendo a outra pergunta, o motivo pelo qual eu quis sair do Brasil, sempre tive essa vontade, foi um dos motivos a violência, né? Que eu acho que é um dos principais motivos pelos quais a maioria dos brasileiros deixam não só o Brasil, né, mas também os latinos deixam a Latinoamérica. E eu sofri muito com violência no Brasil, né, como a gente conversou anteriormente. A minha família sempre teve comércio e nós, assim, incontáveis vezes já fomos assaltados, né, dentro do comércio. Mas o pior caso foi quando eles entraram na nossa casa, né, nos fizeram de refém. Isso já fazem alguns anos, eu tinha por volta, acho que uns 12 anos, foi no litoral gaúcho, e aquilo assim, traumatizou muito. Eu tive ajuda psicológica, né, depois daquele episódio. Depois disso, fui assaltado outras vezes também na rua, e essa sensação de inseguridade, né, que a gente tem no Brasil, que a gente vivencia diariamente, quando a gente sai fora do país, né, para um país seguro, né, eu ainda posso dizer que a Austrália é um país seguro, a gente vê o quanto nós somos reféns desse medo diário, sabe? De não poder usar o celular na rua, não poder usar o celular dentro de um ônibus. É muito. E mesmo aqui, chegando aqui, a demora para se acostumar, sabe? Então, tô ainda no começo, a gente sai na rua aqui ainda olhando para trás, evita sair de noite, até que a gente se dá conta de que isso não é o normal, né? E não deveria ser. Infelizmente, É o normal aqui. O brasileiro normalizou a violência, né? E eu acho que por isso que aconteceu domingo passado chocou tanto a população, né? Australiana, o mundo inteiro. E fiquei muito abalado também, né? Como eu comentei, sair do Brasil por um dos principais motivos ser a violência, atravessar o mundo e sofrer dela também não está sendo fácil, né? E ainda mais um ato de terrorismo que a gente, né, a gente sofre com a violência no Brasil, mas não é esse tipo de violência, né? Então, existe a troca de tiro entre o bandido, a polícia, né? Mas, assim, né, agora, infelizmente, também está se tornando comum no Brasil, né, as pessoas invadindo algumas escolas, tem alguns casos aí, né, como nos Estados Unidos, mas ainda assim não é isso. O terrorismo, eu acho que é outro nível de violência, sabe? E você experimentou isso, assim, de uma forma, num país seguro, que todo mundo sabe que é muito seguro. Muito embora o antissemitismo esteja crescendo, não é algo que você espera que vá acontecer na Austrália. Na Europa, vem acontecendo e aconteceu também em Hanukkah. Mas me conta,
o que que você estava fazendo lá? Você estava na praia? Você estava curtindo o seu dia, aproveitando como você estaria aproveitando em qualquer outro domingo? Ou você foi lá para assistir o acendimento de velas? Ou estava tudo acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Então, só contextualizando, Bondi é a praia mais famosa, talvez, da Austrália. Eu acho que posso dizer que, comparando ao Brasil, é como se fosse Copacabana, sabe? Então, é uma praia muito bonita. Eu gosto de frequentar a praia, mas é uma praia que está sempre muito lotada de gente. Principalmente agora no verão, muitos turistas. Então, eu prefiro geralmente ir para outras praias que não, né, o transporte até chegar lá, né, é mais tranquilo, voltar da praia também. Mas aquele dia eu saí do trabalho por volta das 3:30 da tarde e cheguei na praia às 4 horas, onde eu me encontrei com amigos, uma coreana, uma amiga japonesa e um amigo turco. A gente ia fazer um churrasco aquele dia, mas acabou todo mundo chegando tarde e a gente cancelou o churrasco. Então entrei no mar, nadei um pouco, saí e ainda estava cedo, né? Aqui a gente ainda tem horário de verão, então geralmente está anoitecendo por volta de umas 8 horas da noite e a gente decidiu estender um pouco mais. Então eu fui no banheiro público, tomei um banho, troquei de roupa e a gente foi para um pub, né? Para um restaurante de frente para a praia. Nós recém tínhamos pedido a comida, né? E as bebidas. A gente sentou na parte de fora do restaurante e na calçada, né? E aí, logo em seguida, a gente começou a escutar os tiros, né? A princípio, a gente achou que era fogo de artifício, né? Principalmente agora, essa época do ano, né? O australiano ama fogo de artifício. Acho que é ilegal soltar assim por conta própria, como no Brasil, mas em qualquer oportunidade eles estão soltando os fogos. E eu ainda brinquei porque na minha mesa, né, todo mundo pediu espumante para beber. Eu estava dirigindo, então eu não estava bebendo, mas os três pediram espumantes. E quando a gente começou a escutar os fogos, né, eu ainda brinquei, olha, eu acho que anteciparam um ano novo, né? E a gente estava olhando, ficou olhando para o céu e E não via nada. procurando os fogos. Não via nada, não via nada. E aí acho que demorou por volta de 30 segundos, 1 minuto, assim, muito, muito, muito tiro. Aí a gente começou a ver as pessoas correndo na nossa direção. A gente estava a uns 300 metros dos atiradores. Eu posso compartilhar com vocês depois os vídeos que eu fiz. E do local onde eu estava também, e do local onde foi o tiroteio. E as pessoas correndo na nossa direção. E a gente, sem entender, correu para dentro do restaurante, as pessoas invadindo o restaurante também para tentar se proteger. E a gente ficou uns segundos ali, acho que dentro do restaurante, e aquele barulho não parava em nenhum momento. E a gente acabou saindo de novo. E aí tinha um homem na minha frente, ele falou, não, não se preocupem, são fogos de artifício. Mesmo com as pessoas saindo correndo, né? Ainda tinha gente achando que era Sim, seguro. sim, porque foi algo realmente inimaginável, sabe? Como eu comentei com vocês, eu servi o Exército Brasileiro e eu fui aspirante oficial. A gente tem um treinamento de reconhecimento de sons, de disparos. Então, eu comentei que esse meu amigo, um amigo turco, que enfim também é um país que sofre muita violência, né? Eu falei para ele, se isso for arma de fogo, é de um calibre muito alto, porque o estouro era muito forte, entendeu? Era bum, bum, era um estouro grave. E
Só que eu fiquei ainda achando que era, mesmo as pessoas todas correndo em desespero, eu ainda achei que era um fogo de artifício. Que alguém tinha pego os rojões e estava jogando nas pessoas. E por isso que elas estavam correndo. Então a polícia começou a chegar correndo de todas as direções. Começou a se ouvir as sirenes. E aí eu fui me dar conta que realmente era disparo de arma de fogo quando eu comecei a escutar os tiros, os disparos da polícia. E aí eu consegui ver a diferença dos disparos, né, de uma pistola e de um rifle, que era o que os atiradores estavam usando. E aí eu me dei conta que eles estavam, né, trocando tiro entre eles. E aí eu me dei conta da situação, que realmente era arma, né, era tiro. E quanto tempo demorou para vocês entenderem o que estava acontecendo de fato? Não só que era um tiroteio, ou enfim, mas que era um ataque, né? Então, rapidamente, em questão de, acho que 5 minutos, 7 minutos, as notícias começaram a vir já nos celulares. Avisos do governo nas redes sociais para as pessoas terem, assim, ficarem alerta e evitar a região. E logo em seguida vídeos dos terroristas, vídeos das pessoas mortas. Então isso foi questão assim, acho que 10 minutos, nem isso. As imagens já estavam circulando nas redes sociais, né? Principalmente no Twitter, né? No X, né? Agora. Então, antes de sair do restaurante, a gente já tinha uma ideia do que tinha acontecido, né? Mas, assim, o momento do começo dos disparos até a troca de tiro com a polícia, né? E quando foi que a polícia conseguiu chegar até o local e confrontar os terroristas, foi muito tempo. Muito tempo. Eles conseguiram, né, infelizmente, fazer muitas vítimas, né? Porque não tinha policiamento próximo. Então, tinha, né? Tem, geralmente, tem, mas é um policiamento mais. Como é que eu posso Não é dizer? preparado para isso, né? E eles a pé, sabe? Os policiais a pé. Depois que começou os tiros, muito carro de polícia, muita ambulância, assim, incontáveis helicópteros sobrevoando a área, inclusive a polícia marítima, né? Barcos da polícia também na praia a gente conseguia ver. Eu não sou especialista em segurança pública, mas existe por parte da população um pouco dessa indagação de que se a polícia demorou ou não para agir, sabe? O chefe de polícia aqui do estado de New South Wales, ele estava rebatendo os jornalistas até de uma forma bem dura, falando que a polícia fez o que poderia ter sido feito da melhor forma possível, sabe? E eu acredito que isso é verdade. É um país que a gente não espera que isso aconteça, né? Foi algo inédito no país. E eu sei que a polícia não estava esperando por isso, mas mesmo assim eu acho que eles tiveram um rápido, agiram rápido, sabe? E com muita força, isso eu tenho certeza. Pelo número de viaturas, de policiais, de ambulância, de socorristas, né? Outros salva-vidas de outras praias vieram ajudar com kits de socorros também a população. Então, eu acho que foi uma resposta rápida, né? Na minha opinião, pelo menos. É uma coisa meio sem precedentes, mas a gente tem visto e a gente fica às vezes com medo, né? Tem tido muitos casos, né?
Yom Kippur teve também, né? Então, de repente, nessa questão específica, talvez tenha faltado um pouco de zelo, né? Porque existe um grupo que está sendo, que pode ser, sabe, virar um alvo, né? Então, de repente, teria sido mais prudente, mas como é um país que não tem esse histórico, confiou no histórico, né? Até aconteceu uma vez, você não tem como prever, né? O primeiro-ministro de Israel, né, já tinha enviado uma carta para o primeiro-ministro da Austrália, né, advertendo sobre os riscos e assim, já existia uma hostilidade, né, entre as duas comunidades, né, a comunidade muçulmana e a comunidade judaica. Isso é forte aí na Austrália? Sim, muito forte, muito forte. Em relação, assim, eu vou falar o que eu vejo, tá? Eu não sei em relação de números, qual comunidade tem o maior número de membros, se é a judaica ou se é a muçulmana. Mas, com certeza, a comunidade muçulmana é muito mais ruidosa. Eu não sei se essa palavra, se eu posso usar essa palavra, mas eles são muito mais presentes, sabe? Eles protestavam muito nesses últimos meses, nesse último ano. Eles viam protestos gigantescos e né, enfim, pela guerra que está acontecendo no Oriente Médio. E isso é uma causa que parte da população australiana também abraçou. E eu vejo que agora talvez eles estejam dando um passo atrás e reconhecendo que talvez tenha sido um pouco Tendo longe demais, né? Exatamente, exatamente. A comunidade judaica também é muito grande, presente aqui, mas a gente percebe que ela não é tão, volta a falar, ruidosa, sabe? Não é mais tranquila, É digamos mais assim. defensiva no sentido de que tem os protestos, aí as pessoas vão e falam e se defendem, mas elas não vão às ruas por conta própria para... isso eu observo também. Isso. Então, já vinha esse estranhamento, né, assim, há um longo período acontecendo. E uma preocupação muito grande da comunidade judaica. O evento, né, que estava acontecendo, eu não sabia que estava acontecendo um evento judaico. E sendo bem sincero com vocês, eu agradeço, né, porque eu sou uma pessoa, como eu disse no começo, né, muito curiosa. Eu gosto do novo, do diferente. Eu sei que lá estavam sendo servidos comidas específicas, né, da comunidade. E eu sei que, então, provavelmente, se eu soubesse que aquilo estava acontecendo tão perto de mim, você teria ido? Eu teria ido, com certeza eu teria ido. Inclusive, foi uma coisa que a minha mãe me falou, né? Ontem eu estava em ligação com a minha mãe e ela me falou que assim, ela começou a chorar e agora eu tô com vontade de chorar também, desculpa se eu Eu chorar. também. E ela me falou, meu filho, eu te conheço. Eu sei que se tu soubesse desse evento, tu teria ido. Porque eu sei o quanto tu gosta de estar envolvido com novas culturas, né? Tu gosta de estar envolvido com a comunidade, né? De descobrir coisas novas. E então eu fico feliz que eu não sabia do que estava acontecendo ali, sabe? Tão perto de mim. Foi. Acho que ontem foi o pior dia para mim, porque domingo a adrenalina ainda estava muito no meu corpo. E ontem que eu consegui me dar conta do que realmente aconteceu, sabe? E a cidade, assim, eu trabalho muito na rua, eu vou em muitas casas de muitos clientes. E eu não sei
se é o clima aqui que estava um pouco nublado ontem, se as férias escolares que as pessoas já foram viajar deixaram a cidade, mas estava um clima muito estranho, um silêncio na rua. Um amigo meu australiano me ligou ontem de noite, chorando também, me pedindo desculpa por eu estar ter vivenciado isso no país dele. Ai, meu Deus. E ele trabalha num escritório do governo aqui, e ele falou que estava um silêncio muito grande também. Então eu tive a certeza que não era só uma impressão minha, sabe? Era algo realmente que, que ainda está mexendo muito com a cidade, com o país. E é um clima muito estranho, muito estranho. Eu não consegui dormir, fazem 2 dias que eu não durmo direito, não consigo me alimentar. Tá bem difícil, assim, a situação. Eu ia perguntar justamente, né, porque como está, né, a questão da comunidade local, porque justamente por causa, eu vi muitos comentários no X e no Threads de pessoas que não são australianas, não comemorando, tá? Não vou falar a palavra comemorando porque seria mentira e seria leviano da minha parte, mas justificando justamente porque é anti-Israel. Mas isso acontece num país que não tem nada a ver, com uma população que não tem nada a ver. Não tinha só judeus, é uma praia que é muito frequentada, como você mesmo falou. Talvez fosse um festival que você fosse, junto de repente com seu amigo turco. Sim, Então, assim, você estava com uma amiga coreana, então você vê que a diversidade é uma coisa sim, muito forte. sim. Não são todos que pensam assim, na verdade, eu acredito que as pessoas falem mais, mas a grande maioria não concorda com isso. E eu queria saber como é que a Austrália está enxergando isso a partir de agora e se tem alguma medida a ser tomada a partir de agora que já foi falado ou ainda estão trabalhando o emocional, né? Então, bom, o primeiro-ministro já anunciou, né, que as regras sobre o porte de arma vai mudar muito em breve aqui na Austrália. O que eu acho que está preocupando muito a população agora, nesse momento, é a questão do Ano Novo. O Ano Novo é muito celebrado aqui na Austrália. Os fogos de artifício são famosos, né, no mundo inteiro. É um dos primeiros países onde existe a virada do ano. São 15 minutos de fogo, milhões de pessoas do mundo inteiro vão até né, ao centro da cidade para assistir. E isso está preocupando porque existem alguns perfis no Instagram que estão fazendo ameaças de que o que aconteceu domingo não vai parar por aí e que novos atos de terrorismo irão acontecer. Então existe essa apreensão, sabe, em todo mundo. Eu vejo que a população está pressionando muito o governo. Como eu comentei, né, eles pressionaram a polícia, de que talvez, desculpa, de que talvez poderia ter sido ação mais rápida e pressionando o governo. Foi uma vitória acirrada, né? A eleição foi ano passado ou esse ano, não me lembro agora. E foi uma eleição muito acirrada, né? Então existe uma população, grande parte da população pressionando o governo e já se falando até em impeachment do primeiro-ministro, sabe? Nossa, Sim, sim. Então, realmente foi algo muito, muito horrível que aconteceu e eu acho que isso vai ter muitas consequências para o governo. Com certeza eles precisam mudar essa questão do porte de arma, né? Acho que o limite é seis armas por pessoa, pelo que eu sei. E então, mas assim, em relação à população, ainda sofrendo muito, né?
rádio, TV, qualquer meio de comunicação só fala sobre isso. Então, agora tem essa parte de prestar as homenagens, né, às vítimas. Então, milhares de pessoas estão indo à praia prestar suas homenagens e deixar as flores, rezar, né. Eu só espero que a polícia, principalmente, esteja mais atenta, né, e que reforce a segurança a partir de agora, né, porque o evento não, de domingo, o evento judaico, não tinha nem um cercado ao redor do evento. Então era numa praça, era umas, sabe, uns estandes ali, as pessoas vendendo comida. Então não era um... Tivemos uma pequena queda aqui, internet assim. Temos o problema do fuso e temos o problema da internet. Sim. Mas você estava falando, então, que não tinha uma segurança específica para o evento. Não tinha uma segurança. Era um evento assim totalmente aberto, como eu falei, sem nem tipo de cercado. Então era um gramado praticamente no parque ali. E também, assim, eu não sei se a comunidade judaica, né, fez algum pedido de segurança para o governo, para a polícia, porque, como eu falei, né, essas ameaças já vinham acontecendo há algum tempo. Então, também não era algo totalmente desconhecido do governo, né, e da polícia. Mas chegaram a acontecer ameaças só ou chegaram a acontecer fatos de violência, atos de violência física? Então, eu acho que teve sim alguns casos de violência, principalmente nos protestos, né, sempre ocorre bastante. Mas eu acho que já vinha. É que a minha vida é muito corrida e eu não consigo acompanhar muitas notícias da Austrália, né? Assim, do dia a dia. Mas eu acho que já vinha assim acontecendo algo relativo, sabe? Uhum. E o que já se sabe dos atiradores, né? Eles eram pai e filho, o que foi o que a gente falou, né? Isso pensa, com a nossa mente. É assustador pensar, né? Sim, eu fico pensando em que momento, quem iniciou essa conversa, né? Como se inicia uma conversa? Como se convida alguém, se convida um pai, se convida o próprio filho para matar pessoas, né? Deliberadamente, pessoas inocentes. Eu não sei como, na minha cabeça é impossível, sabe? Assim, é algo muito estranho, é uma doença, eu não sei. Mas sim, eles são pai e filhos. Eu acho que o pai chegou em 1998 na Austrália. O filho, né, nasceu aqui. Tá no hospital em estado grave, mas estável, né? O pai veio a falecer. Os dois, né, foram atingidos pelos policiais. Então, por mais que, né, que lá tem um herói, né, o herói que fala muito, que conseguiu desarmar um deles, não fez o disparo, né, poderia ter feito, né, naquele momento não fez. Então, isso é uma coisa também que a polícia está defendendo bastante, batendo nessa tecla de que foram os próprios policiais que conseguiram atirar, né, nos terroristas. Então, também é um ponto para a polícia. O que não se sabe ainda, e eu particularmente estou muito intrigado e entendo um pouco, acho que o porquê do governo não ter divulgado, é a nacionalidade deles, sabe? Então, existe muita especulação, mas eu acredito que ainda não foi divulgado. E não sei se o governo vai divulgar a nacionalidade,
para não criar um Cria-se um clima, né? Um clima de hostilidade que já vem se instalando. Então, isso só agrava. Exatamente. Tem, né, o protesto anti-imigração está acontecendo em todo o mundo, né, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e aqui na Austrália também. Então, isso só acho que reforçaria mais esse pensamento, né, anti-imigração. Mas fica, né, as pessoas querem saber, né, de onde eles vieram, né, e como que eles tiveram acesso, como eles têm a licença, né, do porte das 6 armas. Né? Como 6 armas, né? 6 armas. Como que eles tiveram acesso, né? Como que eles conseguiram essa licença? É tão fácil assim? Não existe nenhum exame psicotécnico, nada? Então, é algo que está intrigando bastante, assim, as pessoas, sabe? Saber quem eles eram, né? Porque e se estavam ligados também a alguma célula terrorista, que também é bastante possível, porque não apenas ter a ideologia e ter a educação, mas ter alguma conexão de verdade com alguma célula, né? Sim. Isso também tinha que ser abordado, porque foi aquilo que a gente conversou, não é todo mundo, tanto que o grande herói, por mais que ele não tenha neutralizado o terrorista, e até poderia, com razão, porque seria legítima defesa, mas ele escolheu não. Ele paralisou e era um homem, um árabe muçulmano, e não pensou 2 vezes. Isso é... Como ele está? Ele está no hospital, né? Ele está bem? Tá bem, ele fez cirurgia no ombro e na mão, né? Ele foi atingido. Eu passei na frente do hospital, que ele está internado, muitos jornalistas lá na frente também, mas já foram divulgados fotos dele, né? E ele é um refugiado, na verdade, um refugiado. Então ele está aqui com esse status e grande parte da população já está pedindo para que o governo dê para ele a cidadania do país. Ano passado teve enfim, não foi um atentado, mas um homem com problemas mentais matou 6 pessoas dentro de um shopping, também em Bondi. Então, matou 5 mulheres e um homem, e um outro rapaz que tentou defender, começou a jogar uma cadeira da praça de alimentação contra esse homem, acabou ganhando a cidadania, o primeiro-ministro deu a cidadania do país para ele. Então agora a população está pedindo para que esse refugiado muçulmano também ganhe a cidadania. Né? Com justa razão, né? Se o terrorista tinha porte para 6 armas, né? Sim. Tinha licença para 6 armas, um herói merece uma cidadania, uma vida tranquila no país que ele defendeu e não precisava ter se colocado. Sim. E eu acho que é muito legal a gente falar isso, né? Porque é isso, não fomentar o ódio com as narrativas, falar das verdades, destrinchar o que aconteceu, mas também ser honesto, ideologicamente honesto, né? Que não é todo mundo, né? Sim, muito importante. Esse meu amigo turco, ele é muçulmano, né? E eu nem sabia que ele era muçulmano. Eu fiquei sabendo no domingo que ele era muçulmano. E dava para ver na cara dele a decepção, sabe? Quando a gente estava a gente demorou muito tempo para deixar o local, porque as pessoas abandonaram os carros no meio da rua. Então eu não consegui tirar o meu carro facilmente do estacionamento, tive que entrar na contramão, a polícia bloqueou todas as ruas ao redor. Então eu fiquei ali um bom tempo, né? Levei ele, essa minha outra amiga coreana, levei eles em casa e dava para ver assim
na cara dele a decepção, sabe? Que querendo ou não, é parte da religião dele também, né? Assim, os terroristas, né? Então, E ele deve ficar com medo de ficar manchado por esse tipo de. sim, isso foi algo que eu comentei também. Esse meu amigo australiano que me ligou ontem, chorando, me pedindo desculpas, ele estava muito abalado. Ele disse que foi dar suporte para a comunidade judaica, né? Então, governo, a população, independente de qual religião, está dando bastante suporte emocional para a comunidade judaica, mas como eu falei para ele também, né? Infelizmente, a gente também tem que dar um pouco de suporte para a comunidade muçulmana, porque muitos inocentes a partir de agora vão sofrer as consequências, né? De olhares tortos e de, eu acredito que até a violência vai aumentar, né? Também. As pessoas precisam disso, É, para agirem de forma efetiva sobre os preconceitos que elas têm. E isso acontece muito, isso a gente vê, né, com o antissemitismo aqui com a comunidade judaica, e eu imagino que com qualquer comunidade, qualquer minoria, isso funcione da mesma maneira. Pode começar o ataque em uma, mas não acaba em uma, né? Vira uma reação em cadeia, o ódio gera o ódio. É absolutamente preocupante que civis, pessoas que não se engajam nessas atividades e, enfim, sejam prejudicadas e sejam, enfim, virem alvo também. Não só os judeus, mas qualquer pessoa, né? Todas as vidas importam. Sim. Isso é algo que a Austrália sempre foi, né, assim como o Brasil, é um país que foi colonizado, né, e está sendo colonizado, né. Então, é um país muito diversificado e eu acredito que nós temos muitas coisas em comum, o Brasil e a Austrália, né. Mas a colonização brasileira aconteceu alguns anos atrás, né. Então, e a australiana ainda acontece, é muito recente. Então, essa diversificação dos povos aqui, eu conheci pessoas da Mongólia, do Sri Lanka, né? Então, de países que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer pessoas e que aparentemente vivem ou viviam com muita harmonia, né? E, e essa harmonia foi quebrada de uma forma muito abrupta, né? Muito brutal. E isso preocupa a todos. Eu espero, sinceramente, que a comunidade se una e não se divida, né, cada vez mais. É o que nós todos esperamos. E eu tenho que fazer essa pergunta porque eu fico com o coração na mão, né? Ouvindo você falar, dá para ver que você tá abatido, tá triste. Vocês estão tendo algum tipo de aconselhamento, apoio? Por terem também presenciado, é um trauma. Um ataque terrorista não é uma coisa que acontece toda terça-feira. É uma coisa que a maioria das pessoas nunca vai passar, nunca vai ver. Sim. Que bom, né? Mas vocês estão recebendo algum apoio psicológico? Vocês estão recebendo, enfim, algum acolhimento? Sim, o governo já disponibilizou vários números, né? Então existem alguns órgãos, algumas organizações de saúde mental já estão cuidando disso, né? O governo já disponibilizou esses números de telefone para as pessoas ligarem. A empresa que eu trabalho é uma empresa relativamente grande, tem acho que por volta de 200 funcionários, e eu não fui o único que estava presente no local. Então eles hoje de manhã, né, aqui já teve uma reunião com
um psicólogo especializado em traumas. Então, eu vejo sim que e hoje, né, eu fui lá na empresa e eles, né, eu tenho a minha irmã é psicóloga, eu tenho uma prima psicóloga, então elas estão me dando esse suporte, mas eles falaram, né, que caso eu precise também que a empresa está à disposição, caso eu precise de aconselhamento psicológico também. E eu vejo que muitas empresas estão fazendo o mesmo, né? Infelizmente aqui não existe o SUS, né? Então não existe sistema de saúde público. Tem um sistema de saúde que é com coparticipação, e não é todos que têm acesso, né? São apenas para cidadãos australianos, residentes, enfim. Né? A maioria dos estudantes, como eu, não tem acesso a esse plano. Mas o governo acabou disponibilizando essas linhas telefônicas de órgãos que providenciam a saúde, né, e o cuidado mental. Então, mas é aquilo, eu acho que só o tempo, sabe? Só o tempo para amenizar um pouco essa dor, essa angústia. Eu tô tomando remédios assim naturais, né? Para não consultei nenhum médico, mas estou tomando remédios naturais para me acalmar e para tentar comer alguma coisa, né? Pelo menos. Mas está muito difícil, assim, muitos pesadelos, sabe, de noite, dificuldade para dormir e com quem tu conversa o assunto é esse, qualquer meio de comunicação o assunto é esse também. Então tá bem difícil passar por isso, mas eu vejo uma união, como eu comentei anteriormente, uma união bem grande da comunidade, as pessoas se dando suporte uns aos outros, né? E eu tenho certeza que a população australiana vai conseguir superar isso. Se Deus quiser, é isso que você falou, é o tempo, né? E a elaboração de um trauma inimaginável, sem precedentes, e ainda mais você que estava lá, estava assistindo, né? O que mostra como o ódio não é uma coisa só direcionada. Ele pode até ter uma direção, ele tem um foco, mas como ele afeta toda a comunidade no entorno e não há qualquer preocupação, qualquer cuidado, qualquer pensamento. Na verdade, você pensar em fazer um ataque terrorista e, enfim, crianças, idosos, sobreviventes do Holocausto, assim, é uma coisa horrorosa de se pensar. Fora a comunidade que está no entorno que não tem nenhuma agenda. Sim. Vocês só estavam lá existindo, aproveitando um domingo. Sim, exatamente, exatamente. Era um evento aberto, né? Não, é algo que não afeta só uma parcela da população, né? Afeta, afeta todo mundo e vai ficar, por mais que o trauma passe, né? Assim, o tempo passe, mas sempre vai ficar aquela ferida, né? Eu acho, a cicatriz, né? No Sim. caso. Mas também, querendo ou não, é importante para a gente lembrar, eu acho, né? Principalmente essa questão da segurança pública agora, o reforço, né? A gente espera que a polícia esteja mais presente, principalmente agora nos próximos eventos. É o ano novo, né, que você falou aqui. O Ano Novo, Natal. Então, que a polícia esteja lá para proteger toda a população, mas principalmente a população judaica, né? Que pelo que a gente vê é o principal alvo no momento. E as ameaças continuam, né? As ameaças continuam. Então tem o terrorismo psicológico também. E isso também
é torturante, é torturante. Vamos ver como é que se desenrola, né? Eu acredito que agora comecem a levar mais a sério, né? Porque de fato houve, né, um ataque, mas a gente vai observar e eu vou rezar por você, pelos seus amigos que estavam com você. Imagino que a sua família que está aqui esteja com o coração pequenininho, apertadinho. Vou pensar muito neles também, porque é isso, é uma dor de todos, né? Sim. Eu parei para refletir muito ontem e eu acho que a gente acaba se apegando no que é mais importante pra gente, né? E eu pensava muito na minha família, penso, né? Tô pensando até agora muito neles, assim, se alguma coisa tivesse me acontecido, sabe? Sabe, aquele último do último eu te amo, qual foi a última vez que eu falei com ele, sabe? Fica um sentimento, é um sentimento muito estranho. E eu sei, eles estão muito angustiados também, né? Principalmente porque a gente já viveu, já teve nossos traumas de violência no Brasil. Então eu estar aqui vivendo isso também não é fácil, né? Coisas que a gente só vê pela TV e que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e, e a gente e acaba acontecendo, né? Então é também como eu fiz um post no Instagram e eu comentei, né? Que não existe lugar seguro 100%, né, completamente seguro no mundo. Não, não existe. Então, e a gente tem que estar atento e, e como tu falou, é só rezando mesmo, porque as coisas acontecem assim, sem a gente esperar, de uma hora para outra, né? Como eu tava a 300 metros de distância, podia estar 50, podia estar do lado do terrorista, sem saber, né? Sem esperar por isso. Então, fica aí, né? Aquilo que a gente sempre fala para falar que a gente ama as pessoas, né? Eu pensei muito isso ontem. Fale que ame, porque a gente nunca sabe quando essas tragédias vão acontecer e se elas vão nos atingir ou não, né? Espero que não, espero que o mundo encontre um equilíbrio, tá tudo muito louco, muito amplificado, né? As ideologias, eu não sei o que está havendo, mas o mundo tá levando as coisas para um lado que era para levar para melhor, mas está levando para o pior. A gente tem tantas ferramentas positivas agora, hoje em dia, nós vivemos no futuro, mas parece que tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender para ser uma sociedade melhor. Mas eu vejo em você uma empatia, uma bondade, e apesar de você ter passado por tudo que você passou e por você estar sentindo tudo que você está sentindo, você se disponibilizar a ter essa conversa comigo, para informar mesmo quem está aqui, que ficou super alarmado e quer entender melhor, é uma coisa que a gente aqui no judaísmo chama de mitzvah, né? É uma coisa que você está fazendo pelo outro, uma coisa boa que você está fazendo pelo outro. Então eu só tenho a te agradecer de verdade por esse papo que a gente teve e de verdade todas as minhas energias positivas para você ficar bem, se alimentar, descansar e conseguir ir superando isso no seu tempo, mas superando, né? Sim, eu agradeço. Nelly, eu não tenho religião, eu não tenho igreja, não tenho religião. Eu, eu acredito no fundo do meu coração, com todas as minhas forças, eu acredito no ser humano. O meu Deus é o ser humano. E eu acredito nas boas ações, né?
tem a frase da Bíblia que diz: ama o próximo como a ti mesmo, né? É nisso que eu acredito. Então, nos fazer o bem e respeitar o próximo. Esse é o meu Deus, sabe? Independente de tudo. E espero muito ainda, o ser humano ainda tem muito que evoluir, a tecnologia evoluiu muito, mas pelo jeito o ser humano não. E espero que a gente um dia possa encontrar essa harmonia para vivermos todos em comunhão, né? E eu que agradeço também mais uma vez a oportunidade por estar aqui desabafando, né? Eu já estou. Peço desculpas também se alguma fala confusa, eu estou há 2 dias sem dormir e a minha cabeça tá. Eu estou me sentindo muito estranho, mas é isso, agradeço por estar podendo desabafar e como falei, né, mostrar o meu ponto de vista de um brasileiro para os outros brasileiros aí que estão do outro lado do planeta, mas que tenho certeza que estão sentindo a mesma dor das pessoas que estão aqui também. Nós estamos com você, nós estamos com toda a comunidade judaica e não judaica também da Austrália, porque lidar com ódio não é fácil. E vê se depois desse papo come alguma coisa gostosa e consegue dormir. Vou torcer, vou te perguntar lá, vou te perturbar para saber se você dormiu. Sim. Eu vou tomar chá de camomila daqui a pouco. Espero que resolva. Para mim ajuda. Para mim também tem ajudado. Eu tô tomando uns 3 comprimidos diferentes ali de remédios naturais, né? Mas para ver se eu consigo dormir de noite. Mas é como eu falei, só o tempo e esperança. Obrigada, Cassiano. E, pessoal, então ficamos aqui com mais um Highcast, dessa vez uma edição extra, especial, com todas as notícias tristes, mas com uma pontinha de esperança lá da Austrália. Nos vemos amanhã. Até a próxima.